Sejam muito que bem-vindos a esse canal, eu sou a Lorena. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, pelo menos para mim, que é os meus 25 anos. O que é que eu aprendi em 25 anos de vida? Hoje é meu aniversário, provavelmente eu vou subir o vídeo num dia após o meu aniversário. E eu tava aqui conversando com Deus, falando, nossa, eu queria trazer alguns motivos. Eu falei assim, olha, eu queria pelo menos 25 coisas, né, que eu aprendi ao longo desses 25 anos, para trazer pra galera e a gente conversar sobre. E o Senhor só falou uma coisa. Eu esperava que ele falasse 25, mas ele falou uma coisa, que é ser leve. E a princípio, meus irmãos, eu fiquei um pouco assim, sabe quando você é confrontado com a palavra? Porque assim, eu falei, mas Senhor, eu não me considero uma pessoa leve, sabe? Vocês podem até achar que sim, pelo meu jeito, eu sou uma pessoa mais tranquila, mais introspectiva, mas eu carrego ansiedade, medos, anseios, agonias, e eu não me via dessa forma assim leve, né? Não me vejo, na verdade, dessa forma. Claro que eu sei que eu sou uma pessoa tranquila, pacífica e tudo mais, e enfim, mas vamos tentar desenrolar um pouco sobre isso, né? Já que foi a vontade de Deus. O que eu entendo por ser leve, né? Quando eu conheço algumas pessoas, a gente percebe aquelas pessoas que são leves e aquelas pessoas que trazem peso, né? É muito nítido assim quando a gente anda e não precisa nem ficar muito tempo perto de alguém, a gente já consegue identificar, né? Quem pesa e quem não pesa. E o porquê disso, né? Por que que tem algumas pessoas que vêm trazendo essa amargura e esse peso, mesmo que elas não abram a boca, mas só a presença delas já é pesada. Enquanto que tem outras, parece que você se sente até bem do lado, né? Que tudo flui. E eu acredito que isso tenha muito a ver com o estado de espírito com que a pessoa se sente, como ela se vê perante o mundo, sabe? Quando a gente pensa assim em ser leve, eu sempre criei muita expectativa assim nisso, né? Em ser uma pessoa leve, eu sempre achei que é sempre algo que eu quero alcançar. E quando o Senhor me falou isso, dessa leveza, é algo que é difícil identificar, sabe? Porque uma coisa é você ser introvertido, você ser reservado, né? Você ser na sua. Outra coisa é você carregar a leveza. Mas eu acredito que eu aprendi sobre isso sim, sabe? Agora aqui, forçando, né, a lembrança e pensando muito sobre isso, é algo que eu venho exercitado de fato na minha vida. Porque as coisas vão dando errado, as coisas não vão seguindo o fluxo ou o rumo que eu gostaria que elas fluíssem, mas eu sempre estou ali fazendo a minha parte, claro, né? Porque a gente precisa fazer a nossa parte, né? Jogar tudo nas costas de Deus, até porque esse mundo é um mundo material. E eu sempre lembro também do orar mais ação, né? Então você tem que ter ação ali, mas fazer tudo isso colocando nas mãos de Deus tudo. E quando a gente faz isso, é incrível como vem uma paz, uma tranquilidade. Por mais que você esteja atribulado, e eu, quando estou atribulada com alguma coisa, eu realmente fico muito atribulada. Por mais que eu não demonstre isso, mas interiormente eu estou aflita, né, com as questões. Mas eu sempre vou colocando nas mãos de Deus, sabe? Eu tenho essa fé e essa convicção de que Ele realmente nos assiste e Ele está nos acompanhando nos nossos processos, né? Então, por crer a minha crença nisso é maior do que os meus desesperos. E então, isso acaba me fazendo ter essa confiança e me faz também deixar as coisas fluírem, sabe? Não ficar murmurando, não ficar cobrando, não ficar ali, sabe? Enchendo o saco de Deus. É você persistir, você fazer, usar as armas espirituais que você tem, como oração, como jejum, como a fé, e fazer sua parte, mas deixar a parte de Deus. E é uma coisa que o Senhor vem tratando muito comigo, principalmente nos últimos anos, é deixa eu fazer a minha parte. Deus me falava muito isso no início da minha caminhada. Deixa eu fazer a minha parte, porque eu queria fazer tudo. Eu queria fazer a minha, queria fazer a dele, queria carregar tudo. E é uma coisa que ele vem conversando muito comigo. Ó, deixa eu fazer a minha parte, tá? Você faz a sua parte, eu faço a minha parte. Me dê o direito de fazer.
né? Porque muitas vezes a gente diz, ah, Senhor, toma conta de tudo, cuida de tudo. E no fundo, a gente não tá fazendo isso, né? A gente tá controlando tudo e todos, mas a gente finge que tá nas mãos de Deus, né? Então, essa é uma ferida, essa é uma questão que o Senhor vem tratando muito comigo, tá? Então, se a gente serve a esse Deus, que é poderoso, que é o Criador de tudo, a gente precisa deixar ter essa confiança e essa fé a ponto de entregar nas mãos dele as coisas, né? Porque a gente só consegue verdadeiramente fazer isso quando a nossa fé está enraizada. Quando ela tá melindrando, quando a gente tá um pouco ali, sabe, indeciso e tudo mais, isso não vai acontecer. Porque essa entrega exige muita fé, sabe? Porque não é fácil. Você tá vendo tudo dar errado, você tá desesperado. Às vezes você tem às vezes ataque de pânico, você não consegue respirar, você não consegue dormir, você não consegue comer, né? Muitas vezes circunstâncias da vida nos levam a essas situações. E ainda assim, você entregar nas mãos de Deus tudo é, é algo que confronta muito o nosso coração, né? Principalmente quem é mais controlador, quem quer tudo ali certinho, quem tem esse anseio mais pela segurança da vida. Só que assim, gente, não dá pra gente ficar vivendo apenas na constância, apenas na segurança. Isso é uma coisa que o Senhor também vem trabalhado muito comigo. A gente precisa viver a vida. E viver a vida implica em coisas boas e coisas ruins. A gente tem que ter tapa, tem que ter rosto para encarar a vida. Senão a gente fica muito de crente fraco, como a gente infelizmente vem vendo. Gente que não está disposto a fazer nada, gente que não está disposta a encarar as situações, nem a própria vida. Não digo nem pelo reino de Deus, estou dizendo pela própria vida. E se a gente não conseguir encarar os nossos próprios desafios, como é que a gente vai encarar o desafio de servir o Senhor? Como é que a gente vai encarar o desafio que é carregar o cristianismo? Porque isso não é fácil, é confrontador. Então, assim, é algo que eu sempre me coloco em reflexão, sabe? Por isso que é um tema que eu fiquei um pouco assim, nossa, mas será que é o momento de falar sobre isso? Porque eu ainda não me vejo nesse lugar de excelência com relação a isso, mas eu venho buscando, sabe? Eu venho buscando diariamente mais essa confiança, esse fortalecimento, esse entregar nas mãos do Senhor, esse pedir por forças mesmo. É porque às vezes a nossa força física vai acabando, né? Mas se colocar nessa posição de tudo, gente, de solicitar a tudo, é algo que Deus vem conversando muito comigo. E foi o que ele pediu para falar para vocês, né? Ser leve, seja leve, deixe fluir, deixe as coisas irem, deixe as coisas caminharem. Dê o rosto para bater, sabe, dê a cara a tapa. Vai pra cima, vai pra frente. Não tem medo, não tenha medo do que os outros vão dizer, do que vão falar, do que a sua família falou, do que X ou Y quer que você faça, mas você não quer fazer. Sabe? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você tem a certeza absoluta que Deus está contigo, acabou. Precisa ser o suficiente. E todos os dias eu venho me colocando nessa disciplina, porque é uma insistência, sabe? É uma insistência. Eu tenho uma mente um pouco obsessiva, controladora, sabe? Mas eu vou ali, ó, perseverando, perseverando. E é isso que o Senhor quis trazer, né? Desses 25 anos, gente. Aqui, ó. Minha velhinha. Ah, 25. Aí eu falei, você ainda é tão jovem. Eu falei, gente, eu não me sinto tão jovem assim, eu me sinto uma jovem senhora. Essa é a verdade. Já tô com alguns cabelos brancos, entendeu? Mas estão aqui, que minha mãe disse que não é pra arrancar, não, que se arrancar nasce 10 no lugar. Tá aqui, guardadinho. A gente joga o cabelo assim, ó, né? Aí desfaz. Mas a gente tava conversando sobre isso, né? Eu falei, minha mãe, como é que é ter uma filha de 25 anos, né? Já. E a gente ficou conversando, enfim, foi muito bacana o dia hoje. Foi diferente, sabe? Foi diferente. Eu venho sentindo um amadurecimento, assim, diferente na minha vida, de verdade. Dos 24 pra trás, até a forma como eu encarava o aniversário, o que eu escolhia fazer, era diferente. A expectativa com relação ao aniversário, sobre comemorar e tudo mais, parece que realmente o meu cérebro, né, meu corpo físico, ele vem chegando assim nesse nível, né, de amadurecimento. Então muitas coisas mudaram com relação à minha perspectiva de vida, coisas que eu achava absurdas, hoje eu acho fundamental, coisas que eu achava fundamental, hoje eu acho absurda.
essa sobriedade, esse amadurecimento, chegou assim de forma muito, é, parece repentino, sabe? Mas nunca é repentino. Sempre é de um esforço constante, de uma dedicação. Quando eu me converti, eu senti muito isso também, essa sobriedade. Muito, assim, sabe? Esse autodomínio é algo que Jesus potencializou bastante, assim. Eu acho que se eu tivesse sem ele, ia demorar muito mais para isso chegar. Então, desejos, anseios. Por exemplo, quando eu tinha 18 anos, vou compartilhar aqui com vocês. Eu não queria ter filho de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, que não me falasse de filho. Eu achava um absurdo. Como é que as pessoas em pleno século XXI estão procriando por aí? Que absurdo é esse, meu Deus? O mundo não tem condição. Não é só questão de dinheiro, é questão de qualidade de vida. Tá tudo, sabe? Eu tinha inúmeras razões. Além de gostar da minha individualidade. Além de gostar de uma série de coisas que eu não queria abrir mão, né? E eu falei, eu vou fazer laqueadura. Mas não vou fazer agora, não. Apesar de com 22, né? Hoje o governo já libera. Mas não vou fazer, não. Se eu chegar nesse mesmo pensamento com 30 anos, eu faço. E hoje eu tô com 25 e já mudei completamente. Hoje eu já vejo valor na família, eu já vejo valor nos filhos. Eu mudou completamente, sabe? Então, você que é jovem, tá assistindo esse vídeo, cuidado com os impulsos, tá? Porque a gente muda muito de pensamento. A gente vai mudando muito, assim, de um ano pro outro, assim, dos 20 pros 30, eu acho que você vai mudar bastante ainda, né? Suas concepções, a sua visão de mundo. Então, é, esse foi um dos exemplos que mudou assim. E quem me conhecia sabe, minha família toda, eu era muito assim radical com relação a isso. Eu tinha argumentos excelentes e eu achava, eu não vou procriar de jeito nenhum. E hoje em dia já estou mais flexível. Isso tem influência dos hormônios? Com certeza. O meu corpo ele já está pronto, ele já está formado. O meu útero, os meus órgãos, o meu cérebro, ele já completou essa formação. Né? Então, os hormônios influenciam bastante nessa escolha? Sim, claro. Mas tem a alma que foi tratada, uma alma que Jesus tratou, que Jesus curou, feridas que eu tinha dos meus pais e que me faziam ter esse pensamento que eu nem sabia. E alguns sabia, e mesmo assim eu assumi o risco, falei, não, eu sei que isso está vindo por conta de tal coisa, mas ok, é assim, acabou. E Jesus foi aos poucos tratando, foi ali limpando, né, foi me revelando o que ele queria de mim do futuro. E foram palavras confrontadoras, foram palavras que não faziam parte dos meus planos, mas ele dizia que ia cumprir. Então, foi assim que eu cheguei, gente, aqui aos 25 anos. Eu sinto, assim, uma sobriedade maior, de verdade. Pela ciência, né, eles dizem que de 25 a 28 é a fase onde o córtex está sendo formado, completou a sua formação, o córtex frontal, que é a parte responsável pela racionalidade do indivíduo. Ela só é completa com 28 anos. Mas eles dão essa faixa, né, entre 25 e 28, mas mais precisamente 28. Mas eu sempre fui um pouquinho precoce, né, com relação ao desenvolvimento do meu corpo siso, porque os dentes, né, os últimos dentes, nasce entre 18 e 23, os meus nasceram com 15. Então eu sempre tenho essa diferençazinha de 3 anos. Então eu acredito que eu vou chegando nesse ápice do desenvolvimento, da maturação do corpo físico, né, da matéria. E a gente vê a vida de forma diferente, realmente. Eu era muito mais impulsiva, muito mais visceral, sabe? Hoje eu tô começando a ser um pouco mais sóbria, puxando um pouquinho mais o freio de mão, mas ainda assim com anseios e sonhos joviais, né? Eu me considero muito idealista e vivo em função disso. Acho que se eu não fosse assim, o cristianismo seria impossível, né? Porque o cristianismo é o maior ideal, né, para nossa existência. Então, a palavra é ser leve, que o Senhor nos confiou, e a minha palavra é sobriedade. Tá? 25 anos eu venho aprendendo muito sobre isso. Tenha sobriedade, tenha cautela. Essa palavra, cautela. Coisa que eu não tinha muito lá nos meus 18, 19 anos. Eu me jogava em tudo, em qualquer coisa. Comecei uma peregrinação por religiões, só de pensar me dá um cansaço. Quanta energia, quanta disposição. Que hoje eu já venho segurando mais. Olha essa caneta que eu ganhei, que linda, ó. Linda, não é? Toda dourada. Coisa mais linda pra assinar.
Fiquei muito feliz hoje. O dia hoje foi sóbrio, foi um dia tranquilo, mas consegui estar com minha família, me divertir. Fiz as coisas de casa, porque a rotina continua, né? A vida continua. Hoje é uma terça-feira, né? Vocês não estão vendo esse vídeo na terça, provavelmente, mas é uma terça-feira. Amanhã eu trabalho. Tinha que lavar roupa, tinha que fazer comida. E é isso, vida que segue, entendeu? Então a gente tem a parte que a vida não para, as nossas obrigações. E era uma coisa que eu não via assim. Eu não via isso, né? Eu não via. E o Senhor vem nos ajudando muito nisso. Bem, era sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, se identificado. Se você tem 25 anos ou já passou dos 25, deixa aqui um comentário como foi, né? Se você lembra desses seus 25 anos, o que é que você fez nessa época, nessa fase de 20 e poucos anos. Vou ficar muito feliz em ler. E que Deus te abençoe poderosamente. Que assim como o Senhor me concedeu essa graça de mais um ano, que Ele possa conceder na sua vida anos e anos de vida com muita saúde, paz, prosperidade, amor. Que o Senhor esteja renovando as suas forças nesse exato momento. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. To you, happy birthday to you, happy birthday, Lorena, happy birthday to you. Eita, como canta ela. Rapaz.